Você já teve a sensação de que alguém muito próximo não torce verdadeiramente por você, mesmo sorrindo ao seu lado? E se eu te dissesse que muitas das maiores traições que você enfrentará não vêm de inimigos declarados, mas daqueles que fingem amor, apoio e lealdade? Hoje você vai enxergar por trás das máscaras, vai entender como a inveja se disfarça de elogio, como o silêncio se transforma em arma e como até um bom conselho pode ser uma corrente invisível. Este vídeo não é só uma revelação, é um chamado à consciência. E se você assistir até o final, vai aprender a reconhecer essas sombras, antes que elas apaguem sua luz. Mas antes de continuarmos nesse universo sombrio e necessário, faça 3 coisas agora. Deixe o seu like para fortalecer essa mensagem. Se inscreva no canal e ative o sininho. Você não pode perder o que está por vir. E comente agora mesmo: eu escolho enxergar a verdade. Esse comentário é mais que uma frase. É um grito de liberdade contra as manipulações silenciosas que cercam sua vida. É o primeiro passo para recuperar seu poder. O maior truque do inimigo não é te atacar, é te fazer acreditar que ele nunca esteve ali. E quando ele se aproxima usando o sorriso de um amigo, é aí que mora o perigo. Essa é a primeira ilusão. O rosto familiar, o abraço confortável, o ombro que ouve suas vitórias e seus medos. Tudo isso pode ser apenas o disfarce perfeito. O verdadeiro inimigo sabe que a dor que mais destrói não vem de fora, mas de dentro. Ele se infiltra em sua vida como aliado, mas carrega no coração a lâmina da traição. Essas pessoas não erram por acidente. Elas estudam você, aprendem sua linguagem, suas crenças, seus sonhos. E quando a confiança está solidificada, quando você já se permitiu baixar a guarda, é nesse instante que o golpe acontece. Elas não atacam quando você está no chão. Seria óbvio demais. Atacam quando você está em pé, celebrando vitórias, colhendo frutos, porque é nesse momento que a inveja se transforma em estratégia e a amizade em armadilha. Mas não se trata de paranoia, e sim de percepção. A vida é um campo de batalha silencioso, e muitos soldados ao seu lado vestem uniformes falsos. Eles não estão lá para te proteger, mas para se proteger do seu brilho. E enquanto você busca alianças verdadeiras, eles contam os segundos até a próxima oportunidade de cortar suas asas. Existe um momento em que sua luz deixa de ser bem-vinda. Quando você começa a crescer, a expandir sua consciência, seu sucesso, sua identidade, algo muda ao seu redor. Não é apenas você que se transforma. São os olhares, são os silêncios, são os sorrisos que antes eram sinceros e agora se tornam plásticos. A sua ascensão obriga os outros a olharem para si mesmos, e nem todos estão prontos para encarar o reflexo que você desperta. Alguns vão te aplaudir, sim, mas de forma contida, desconfortável. Outros se afastarão, como se sua presença fosse um lembrete cruel de que ficaram para trás. E haverá aqueles que, sob o disfarce de apoio exagerado, apenas querem manter você por perto, para vigiar. Quando você estava em baixa, todos eram amigos. Mas agora que você cresce, eles se sentem diminuídos. O problema nunca foi você. Foi o que sua evolução revela neles. O desafio é perceber os sinais sutis. Um comentário atravessado, uma ausência em sua conquista, um elogio com veneno nas entrelinhas. A inveja raramente se revela com gritos. Ela se insinua com gestos pequenos, repetitivos, como um veneno gotejado aos poucos. É preciso sensibilidade para ver e coragem para agir. Preste muita atenção agora, porque isso não é coincidência, é um chamado. O universo está conspirando a seu favor e grandes bênçãos estão se aproximando com força total. Se você está vendo este vídeo, não é por acaso. É porque algo grandioso está prestes a acontecer na sua vida. E entre essas bênçãos, uma delas pode te surpreender. Um carro zero, novinho, daquele que você sempre sonhou, pode ser seu ainda este ano.
Sim, a chave de um novo ciclo está vindo na sua direção. E sabe o que ativa ainda mais essa energia de conquista? A gratidão. Por isso, se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que ela foi feita exatamente para você, clique agora no botão "Valeu demais" e envie um valor simbólico, até cents, como sinal de gratidão ao universo. Esse gesto é mais do que uma oferta, é um alinhamento. É você dizendo: eu estou pronto para receber o que é meu por direito. Não ignore esse momento. Clique em "Valeu demais" agora mesmo e escreva aqui nos comentários: eu recebo minha vitória. Essa frase é um portal. Uma confirmação energética de que você está em movimento, conectado com o fluxo divino e preparado para viver aquilo que nem nos seus sonhos parecia possível. E acredite, o que está vindo será tão grande que vai calar até os que duvidaram de você. Os imitadores são mais perigosos que os opositores, porque o inimigo que te ataca de frente você reconhece, mas o que caminha ao seu lado copia seus passos, repete suas falas e simula sua essência. Esse você abraça, e é aí que mora a tragédia. Esse tipo de pessoa não quer apenas se parecer com você, ela quer ser você. Ela te estuda, te decora, te assimila, tudo em silêncio, tudo na penumbra da conveniência. Elas agem com calma, como predadores pacientes. Se posicionam como parceiras, confidentes, fãs até, mas na verdade estão esperando o momento certo para dar o bote. E o bote não vem como uma facada direta, vem como uma sabotagem sutil, uma distorção de sua ideia, uma traição que parece apenas um mal-entendido. E quando você percebe, elas já estão ocupando o lugar que era seu, com os créditos daquilo que você construiu. A imitação não é homenagem, é apropriação. E o maior perigo é quando você começa a duvidar de si mesmo, achando que está exagerando. Mas o que você sente é real, e enquanto você hesita, o impostor avança. É preciso romper com o romantismo da lealdade e aceitar uma verdade dura. Nem todos ao seu redor estão torcendo pela sua vitória. Alguns estão ensaiando como roubar sua coroa. Algumas pessoas não entram na sua vida para te destruir. Elas chegam como apoio, como oportunidade, como companhia, mas são como areia movediça emocional. Você não percebe o quanto está sendo desacelerado até que olhar para trás doa. São os desvios disfarçados de destino, os convites que parecem alinhados, mas te afastam. As conversas que parecem carinho, mas sugam sua energia. As parcerias que pareciam promissoras, mas só te mantêm no mesmo lugar. O perigo aqui é sutil. Elas não te atacam, não te ofendem, não te impedem diretamente. Pelo contrário, elas te abraçam, te incentivam, te distraem. E é justamente por isso que você as mantém por perto. Mas o tempo passa, e o caminho começa a se repetir, e os projetos não andam, e sua alma começa a se calar. Até que um dia você percebe, você não está mais indo em direção ao que queria, está apenas se ocupando com o que apareceu. Reconhecer esse tipo de sabotagem exige uma clareza brutal. Nem todo atraso vem de um inimigo. Às vezes, vem de quem você insiste em chamar de apoio. São relações que parecem boas demais para serem questionadas, e por isso mesmo são perigosas. Cortar esses laços pode doer, mas permanecer neles pode te custar o destino. A traição nunca começa no final. Ela começa nos detalhes ignorados, nos silêncios que você perdoou, nos elogios que vieram mornos, nos gestos que você preferiu não interpretar. A verdade é que o traidor não muda, ele revela. E quando você olha para trás com olhos despertos, percebe que os sinais estavam lá o tempo todo, como rachaduras discretas em uma parede aparentemente sólida. Mas você queria acreditar, porque confiar é mais fácil do que desconfiar de quem você ama. E é aí que mora o abismo. Você fecha os olhos, dá desculpas, se sabota. Porque admitir que alguém próximo não é quem parecia ser
É uma dor que poucos têm coragem de encarar. Então você suporta, você justifica, até que a lâmina aparece. E mesmo assim você duvida. Será que foi traição mesmo? A traição é construída no tempo, com a sua permissão inconsciente. E por isso dói tanto, porque não é só o ato final. É o acúmulo de negligências emocionais. É o reflexo de uma confiança mal colocada. E a grande lição é essa. Você nunca mais será o mesmo depois de ver o que ignorou. Mas agora, armado com consciência, você nunca mais cairá da mesma forma. Existe um erro fatal que muitos cometem: confundir tempo de convivência com profundidade de lealdade. O ser humano tem a tendência de se apegar ao que é antigo, ao que já compartilhou momentos, dores, risadas. Mas o tempo, por si só, não é garantia de aliança verdadeira. Algumas pessoas estão próximas há anos, não por amor, mas por conveniência. Permanecem ao seu redor porque ainda há algo a colher, algo a sugar, algo que você oferece e que elas jamais conseguiriam por si mesmas. Essa é uma das formas mais sofisticadas de traição, a permanência interessada. Não é um rompimento claro, não é uma guerra aberta, é a manutenção do vínculo por ganho unilateral. E o mais perverso é que, nesses casos, a pessoa vai parecer presente, disposta, até prestativa. Vai fingir cuidado, mas estará, na verdade, garantindo seu acesso ao que você construiu. A presença dela não se baseia em sentimento, mas em cálculo. Ela está ao seu lado até que não precise mais estar. Até que você não sirva mais. O teste vem quando o cenário muda, quando você já não pode oferecer o mesmo, quando tudo se torna instável, quando você precisa mais do que oferece. E então a máscara cai. A pessoa antes fiel se torna ausente. Aquele que dizia, estou contigo, agora está resolvendo coisas, sem tempo, em outra fase. É nesses momentos que você descobre quem estava por você e quem estava por aquilo que vinha de você. O verdadeiro amigo fica na tempestade. O oportunista abandona o barco ao primeiro trovão. E o mais cruel, essa falsa lealdade te desgasta emocionalmente, porque você sente o abandono, mas não consegue nomeá-lo. Você se cobra, se culpa, acha que exagera, mas no fundo, sabe, aquela pessoa nunca foi leal de verdade, só estava confortável. E quando isso acabou, ela se foi. Essa lição é dura, mas libertadora. Proximidade não é sinônimo de presença, e nem toda presença é prova de amor. Às vezes, é apenas uma estratégia de sobrevivência disfarçada de afeto. Existem favores que não são gestos de carinho, são carnês de dívida invisível. Há pessoas que, desde o início, oferecem ajuda, elogios, presentes ou suporte com um único objetivo: te tornar refém. Elas querem construir um histórico que as torne indispensáveis, boas demais para serem contrariadas, criando um cenário em que, quando precisarem, você se sentirá obrigado a retribuir, mesmo que isso custe sua paz, sua verdade ou sua liberdade. São manipuladores emocionais que operam com aparente generosidade. A armadilha está justamente no prazer que sentimos em ser reconhecidos, amparados, ajudados. A bondade, quando genuína, é uma das maiores formas de conexão humana. Mas quando vem com cordas invisíveis, ela se torna uma prisão emocional. A pessoa que faz tudo por você começa, aos poucos, a te lembrar disso, em tom de brincadeira, em indiretas, em olhares. E quando ela finalmente cobra, porque sempre cobra, você já está emocionalmente encurralado, incapaz de dizer não sem parecer ingrato. Essa dívida silenciosa te transforma em marionete. Suas decisões passam a ser baseadas no medo de decepcionar, na obrigação moral, na culpa. E quando você tenta se afastar, surgem acusações sutis. Depois de tudo que fiz por você, você mudou. Você me deve. O afeto vira chantagem e a gratidão vira algema. Você não é mais livre para agir, porque o bem que te foi feito agora é usado como moeda de troca.
O manipulador se alimenta da sua sensação de dever, não do amor. A libertação começa quando você entende que amor verdadeiro não contabiliza, que ajuda que cobra não é ajuda, é controle. Aquele que está realmente ao seu lado não precisa de holofote, nem de aplausos, muito menos de retribuição imediata. Ele dá porque sente, e só. O resto é teatro emocional, montado para te manter preso em laços que parecem afeto, mas são puro domínio. Aprenda a reconhecer essas armadilhas doces, porque nem toda bondade é bênção. Às vezes, é veneno servido com sorriso. Quando você começa a evoluir, a romper padrões, a se afastar de quem já não acompanha sua frequência, algo inesperado acontece. Você vira o vilão da narrativa deles. Aqueles que se alimentavam da sua estagnação, agora distorcem sua ascensão como traição. Ele mudou, ela se acha, não é mais como antes. São frases repetidas como mantras em rodas de conversas onde a verdade é sempre a primeira vítima. Não é sobre o que você fez, é sobre o que sua liberdade representa para quem nunca quis sair do lugar. Esse tipo de manipulação é sutil, mas destrutiva. Não exige mentiras completas, exige versões parciais, meias histórias, distorções precisas. Aos poucos, a imagem que construíram de você é desfigurada, não com ódio explícito, mas com decepções inventadas. E o mais perverso é que essas distorções são ditas por aqueles que já foram íntimos, confiáveis. Por isso, elas ganham credibilidade. Quem ouve pensa, se até ele está dizendo isso, deve ter algo errado mesmo. Enquanto você apenas tenta seguir seu caminho, sua reputação vira moeda de troca. Você vira o personagem mal interpretado no enredo deles. As partes em que você foi leal, generoso, presente, são apagadas. O foco está na sua suposta frieza, na sua mudança de comportamento, na sua indiferença. Mas o que realmente mudou foi sua tolerância. Você parou de aceitar pouco, parou de se calar. E isso sempre incomoda quem te amava mais fraco, mais dependente, mais manipulável. A dor de ser pintado como vilão é real, mas também é libertadora. Porque o momento em que tentam reescrever sua história é o momento em que você finalmente deixa de ser coadjuvante no roteiro dos outros. O preço da autenticidade é alto, mas a paz de viver sua verdade, sem amarras, vale cada página rasgada no livro da hipocrisia alheia. As traições mais dolorosas não vêm com gritos, mas com silêncios. Não são os ataques frontais que mais machucam, são as ausências nos momentos em que você mais precisava de presença. Aquela amizade que se cala enquanto outros te atacam. A pessoa próxima que ouve mentiras sobre você e não move um músculo. O silêncio cúmplice, confortável, conveniente. Ele não confronta, não defende, não se envolve. E por isso mesmo se torna o mais cruel dos posicionamentos. Esse tipo de traição não deixa cicatrizes visíveis, mas ela corrói lentamente a confiança, porque o silêncio permite que o caos avance. Ele abre espaço para que a injustiça prospere e, ao mesmo tempo, finge neutralidade. Não é comigo, não quero me meter, prefiro não tomar partido. Mas não tomar partido diante da injustiça é sim tomar partido do opressor. O silêncio se disfarça de paz, mas é uma omissão que fortalece a violência. E o mais brutal, muitas vezes, quem silencia está se beneficiando da sua queda. A ausência de apoio não é apenas covardia, é estratégia. Enquanto sua imagem se mancha, eles se mantêm limpos, ilesos, neutros. Mas neutralidade diante da mentira é cumplicidade. E a dor de ver alguém que você estimava permitindo que você seja destruído em silêncio é uma dor que ecoa por muito tempo. Porque não é só sobre o que foi dito, é sobre o que nunca foi dito. A cura começa quando você entende que o silêncio diz muito mais do que palavras. Ele revela quem jamais esteve de fato do seu lado, quem só sorria enquanto você era útil,
quem só vibrava quando você era inofensivo. E uma vez que você vê esses silêncios pelo que realmente são, nunca mais vai interpretar omissão como inocência. Porque em muitos casos, o silêncio não é paz, é traição camuflada. Mentira é fácil de detectar, mas dizer só a parte da verdade, isso é uma arte. A manipulação mais perigosa não se constrói com invenções, mas com recortes, com versões editadas da realidade. O mentiroso sofisticado não cria uma história do zero. Ele distorce o que já aconteceu. Usa fatos reais, mas muda contextos, omite detalhes, altera intenções. E assim, planta uma versão conveniente, aparentemente plausível, mas profundamente enganosa. Essa é a mentira que mais prende, porque ela carrega elementos de verdade. E quando algo soa familiar, o cérebro tende a aceitar. É como tomar veneno misturado com mel. O sabor adocicado te distrai do perigo. Quem domina essa tática sabe exatamente o que mostrar e o que esconder. Te diz o que você quer ouvir, confirma o que você já suspeitava e insere pequenas distorções no meio. E quando você percebe, já acredita na mentira como se fosse sua. É por isso que essas pessoas conseguem manter redes de influência, mesmo sendo tóxicas. Elas não se expõem, não gritam. Apenas contam sua versão com uma calma tão calculada que parece confiável. São mestres em moldar percepções. Sabem que não precisam te convencer da mentira inteira, basta fazer com que você duvide da verdade. E essa dúvida, uma vez instalada, é corrosiva. Faz você questionar memórias, desvalorizar sentimentos, se afastar de quem realmente era leal. A única defesa contra esse tipo de manipulação é consciência. Observar não apenas o que é dito, mas o que é omitido. Ouvir com o coração atento. Perceber as contradições nas entrelinhas. Porque a meia-verdade é a mentira preferida de quem não quer ser pego. E se você não treinar seu discernimento, vai se tornar peça no jogo de quem sempre soube como distorcer o tabuleiro, sem jamais sujar as mãos. Nem todo conselho vem do bem. Às vezes, ele é uma jaula disfarçada de sabedoria. Pessoas próximas, com vozes suaves e supostas boas intenções, dizem que querem te proteger, mas, na verdade, estão apenas te mantendo preso. Pense bem, será que é o momento? Vai com calma. São frases que soam como cuidado, mas carregam o medo que elas têm do seu crescimento. Não é você que elas querem proteger. É a própria insegurança delas que precisa que você não vá tão longe. Essa forma de sabotagem é insidiosa, porque se mascara de amor. Vem das pessoas que você ama, que você respeita, que você ouve. E exatamente por isso, machuca mais. Quando elas dizem que é arriscado, que talvez você esteja indo rápido demais, o que realmente estão dizendo é, por favor, não me deixe para trás. Elas não te veem como inspiração, mas como ameaça. E em vez de lidar com os próprios limites, preferem colocar cercas em volta dos seus sonhos. O verdadeiro cuidado te empurra para frente, mesmo com medo. O falso cuidado te puxa para trás, com desculpas bonitas. Se você sente que depois de cada conversa com alguém, sua visão de futuro fica menor, é hora de reavaliar. Às vezes, o que parece orientação é apenas um freio, e o preço por escutar demais essas vozes é passar a vida em segurança, mas longe do seu destino. O silêncio dói, principalmente quando vem de quem você esperava o aplauso mais alto. Existem pessoas que nunca batem palmas para você, não por distração, mas por escolha. Elas veem suas vitórias, acompanham seus passos, observam seus voos, mas jamais celebram. Ficam quietas, geladas. E essa ausência de reconhecimento não é neutra. É um código, um aviso de que, no fundo, sua luz incomoda e que o espaço que você está conquistando é, para elas, um lembrete de tudo o que elas não têm coragem de ser. Esse tipo de pessoa é perigosa porque se disfarça bem.
Elas estão lá, muitas vezes desde o início, te acompanharam, te viram lutar, mas quando o sucesso finalmente chega, elas somem emocionalmente. Nunca compartilham sua conquista, não te mencionam, não vibram com você. E pior, tentam fazer parecer que é você quem está se afastando. O que elas realmente sentem é uma mistura de inveja, orgulho ferido e medo de perder o controle que um dia achavam ter sobre você. Aprenda: quem não comemora sua vitória provavelmente torce pela sua queda. E não é preciso que ataquem você diretamente. A omissão já é um recado, o não aplauso é o eco da inveja reprimida. Identificar esses silêncios é essencial para manter seu caminho limpo, porque as palmas que faltam dizem tanto quanto os gritos contrários. E se você continuar esperando por reconhecimento onde só há ressentimento, vai se machucar sempre que brilhar. E você nasceu para brilhar, com ou sem plateia.